Olá você, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Notícias Comentadas com o nosso professor, jornalista, advogado, doutor Orlando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Clodoaldo. Estamos aqui para comentar notícias comentadas. As notícias mais importantes que sejam de interesses sociais, estaremos aqui comentando através desta emissora. Doutor Orlando, uma decisão de um juiz de Minas Gerais e o primeiro no país sobre este assunto, né, que é o reflexo já do julgamento do mensalão. O que saiu na imprensa, doutor? Mensalão. Meus amigos, eu já falei para vocês que todo ato jurídico vale enquanto não for declarado nulo ou anulado. Toda decisão vale enquanto não for declarada nula. Houve a reforma da Previdência em 2003. E um juiz mineiro prolatou uma sentença muito importante que eu tenho ela aqui em mãos. Eu a tenho aqui em mãos. Diz assim, ó, mensalão anula efeitos da reforma da Previdência. Mensalão anula os efeitos da reforma da Previdência. Por quê, Clodoaldo? Porque o ato jurídico, para que tenha validade um ato jurídico, ele tem que ter a forma prescrita em lei e não pode ser eivado de erros, de simulações, de fraude. A fraude anula o ato jurídico. A fraude anula o ato jurídico. A reforma previdenciária de 2003, a reforma da Previdência em 2003 foi uma reforma eivada de erro, porque os julgadores foram comprados. Comprados por quê? Porque o Supremo Tribunal falou. Não é porque eu estou falando, o Clodoaldo está falando, o povo está falando. Não. O Supremo Tribunal Federal está dizendo que a decisão da reforma da Previdência Social foi eivada de erro. Se é eivada de erro, todo ato jurídico oriundo de ato ilegal, fraude, este ato é nulo. E assim decidiu o juiz de Minas. Aqui, ó. Vamos ler aqui. Ele mandou reajustar a pensão da viúva do servidor, mas cabe recurso. Motivo foi o entendimento do STF que houve compra de votos na reforma. Houve compra de votos na reforma previdenciária. Ora, se houve compra de votos na reforma previdenciária, a reforma está eivada de fraude. Não tem valor. E olha, envolve o Brasil todo, minha gente. Esse dia eu estava vendo no jornal aqui, um senhor está pleiteando cerca de 95 mil reais de diferença com base nessa lei. Ele perdeu 95 mil reais porque a Previdência aplicou-lhe os rendimentos de acordo com a reforma de 2003. Mas essa reforma é lesiva ao contribuinte, ao aposentado, ao previdenciário. Mas ela foi gerada através de um ato de compra e venda. Então, aqui está, meus amigos. Alguma dúvida, Clodoaldo? Não, é interessante que foi o primeiro caso aí que já está surgindo como reflexo aí do julgamento do mensalão. E atrás disso aí agora se abre o caminho, né? Tem até o nome do juiz aqui, ó. Juiz, Sua Excelência, em letras garrafais, Geraldo Clarete de Arantes. A reforma é inválida em razão de vício de decoro parlamentar. Com a decisão emitida no dia 3, o magistrado determinou o pagamento de reajustes de acordo com a lei anterior. Não reconheceu a reforma do Previdenciário. Todos os aposentados
os que estão envolvidos em questões de previdência sociais poderão invocar. A reforma previdenciária não tem valor. Por quê? É eivada de erro. Resultou da compra de votos. Doutor Orlando, toda semana, ou quase todas as semanas, nós temos falado aqui sobre o uso indevido de imagens, citações aí pelo uso da imprensa e que acaba denegrindo imagens de pessoas. Mais uma condenação aí para a Band e para o Datena. Mais uma condenação. Falamos há poucos dias sobre a condenação do Ratinho. Do Ratinho. Né? Eu tenho dito aqui, minha gente, que o jornalista tem que tomar cuidado no que fala. A profissão de jornalista está cheia de buracos todo lado. Um abismo aqui, outro abismo lá, outro abismo lá, outro lá, outro lá, outro lá. O jornalista tem que andar com cuidado para não meter o pé num buraco desse. Senão ele se afunda, vai até o pescoço. E muitas vezes, na ânsia de ser o primeiro a dar a notícia, comete-se estes equívocos que depois sai caro e prejudica-se vidas. A procura de audiência, sensacionalismo. Eu, particularmente, sou contra notícias criminais. Crime, sou contra. É assunto para outro dia. Mas, aqui diz a sentença. Leia para mim aqui. Datena e Band são condenados a indenizar em R$100 mil um homem aí. Foi a Justiça de São Paulo que condenou o apresentador José Luiz Datena e a TV Bandeirantes a pagar R$100 mil de indenização por danos morais a Manuel Marques Pereira, que foi confundido com um estuprador. Confundido com um estuprador. Meus amigos, ontem eu ouvia numa co-irmã um colega nosso falando sobre danos morais. E esses dias em Londrina, a Justiça, o Juizado Especial das Pequenas Causas de Londrina, um deles, deu uma condenação de R$13 mil. Pouco, não dava para comprar nem um Fuco 67. Né? Com 3 mil não compra nem um Fuco 67, né? Uma bicicleta aí bem de 10 marchas. Mas o cidadão o nome do cidadão foi levado ao Serasa, sob a alegação de que ele não havia pago um cheque. E o cheque estava pago. E o nome do homem foi para o mundo todo. Hoje, com a internet, um título protestado, um Serasa, vai no mundo todo. Não é, Clodão? Exatamente. Está na Alemanha, na França, no mundo todo. No mundo todo. Então, a Justiça deu R$13 mil por dano moral. E o colega dizia, isto não significa nada. Mas olha o contraste. R$3 mil para um coitadinho. Então a posição social interfere na dor da alma. A dor da alma do pobre é mais ou menos que do rico. No entanto, Datena aqui foi condenado a R$100 mil para Manuel Marques Pereira, que foi confundido com um estuprador e acusado de fazer 11 vítimas no ABC Paulista. De acordo com testemunhas, durante o programa Brasil Urgente, em 2003, Datena se referiu a Manuel como estuprador e vagabundo. O Manuel foi inocentado depois, né? Naquele momento que ele foi preso, já se escrachou, já se entrou ao vivo, já fez-se um carnaval. E depois ele foi inocentado. Quantos casos, já comentamos aqui, existem até na nossa cidade hoje também, de pessoas aí que são escrachadas na imprensa e depois são inocentados e aí se destruiu uma vida. É interessante também, doutor, que a família sofreu as consequências. A família do Manuel. Do Manuel.
O acusado correu risco de vida porque o estuprador ele tem um tratamento diferenciado junto aos demais presos. Na cadeia. Na cadeia, não é? Também a filha de Manuel precisou trocar de colégio por sofrer bullying por causa da repercussão do caso. Clodoaldo, há um outro detalhe muito importante. O que é o reconhecimento do criminoso? Quem faz o reconhecimento do criminoso? Quem quiser pode ir à delegacia e assistir ao reconhecimento. O réu fica do lado de lá da parede, do lado de cá fica a testemunha olha por um visor e o delegado pergunta, é esse aí? É esse? Eles colocam vários, né? Colocam vários. É esse aqui mesmo. Então é esse aqui, ó. Foi o que aconteceu com o Manuel. Testemunhas também reconheceram a Manuel como sendo o estuprador. Ora, quem causa prejuízo a outro é obrigado a reparar o dano. De modo que quem faz o reconhecimento criminal tem responsabilidade. Aqui, segundo a notícia dos nossos colegas aqui, poderá haver uma ação contra o Estado e contra as testemunhas. O Estado por quê? Não foi diligente. Testemunhas por quê? Erraram. Olha, é uma questão muito séria. Quem for fazer a identificação do criminoso, que tome cuidado. Está o exemplo aí, ó. Identificaram errado. O rapaz teve os maiores dissabores, ficou preso muito tempo, condenado. Olha, a complicação. Quem for fazer reconhecimento, tome cuidado. Há responsabilidade civil e criminal. Doutor Orlando, outro dia nós comentamos aqui sobre aquela catarinense que leiloou a sua virgindade. Aí tem as imagens, né, Clodoaldo? Exatamente. A moça bonita, a moça muito linda. E ela colocou em leilão a sua honra. E agora, os jornais de hoje, os comentaristas, nossos colegas estão comentando. Então, alguém venceu a concorrência. Clodoaldo, qual foi o lance aceito? Doutor, 750 mil dólares ou R$1,5 milhão de reais. R$1,5 milhão. A notícia não identifica o Felizardo. Dá o nome lá, ou dá o nome, por questão de prudência, não vou dizer a raça. Não vou dizer a raça, não. Mas este alguém vai pagar essa quantia. Quanto? R$1,5 milhão de reais, 750 mil dólares. 750 mil dólares. Mas doutor, o ato vai ser praticado dentro de um avião. Imagina aí na turbulência, na tensão, vai que o negócio aí não dá certo. Doutor, quem vai arcar com prejuízo? Vai que há uma tempestade lá e o avião joga para cá e joga para lá e a coisa não funciona. Pode surgir uma grande demanda internacional daí. Será que o pagamento é adiantado? Pois é, doutor, eu acho que sim, porque... Quem compra mercadoria, leva a mercadoria. Se não puder usar, é problema dele. Acho que não vai ser a Comprou prestação. uma televisão, último tipo, leva para casa, não sabe ligar? Se ele não sabe usar, o problema é dele. Aí o PROCON não vai defender ninguém, né? Então, inclusive, aquilo que chamei de Felizardo, terá que ser submetido a uma série de exames. Assim como ela, né? Como ela também. E terá que haver o uso de preservativos. E é um ritual todo especial em torno de uma honra. E agora, se a coisa não funcionar, ela diz que vai fazer um curso de medicina com esse dinheiro. Diz que vai fazer um curso de medicina. Não é prostituição, mas é um ato
de garantia do seu futuro. Vai ser no avião, porque não quer envolver nenhum país. Mas acontece o seguinte, o foro competente dos atos praticados no avião é o local onde a aeronave é matriculada. O navio, o avião, o barco, ou que seja lá que for. Esse é o foro competente. Esse é o foro competente. Para casos internacionais, entende-se dessa forma. Para casos internacionais é assim que se decide. Né? Mas está dado o recado, aí tem umas imagens, uma moça muito bonita, e é como dizia aquela passagem latina, ó tempora, ó mores, Ó tempos, ó costumes. Né? Bem isso. Vamos aguardar. Dr. Orlando, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Notícias Comentadas, que retorna aí sempre nas quintas-feiras, às 23 horas, o programa inédito e diversos horários alternativos durante a semana. Meus amigos, nós estamos chegando ao final desse programa, um programa de notícias comentadas, nada mais do que notícias comentadas. Voltaremos amanhã. E você pode entrar em contato conosco através do telefone que está no seu vídeo, o telefone da nossa produção, sugerindo pautas, sugerindo temas. Obrigado pelas inúmeras contatos que estamos recebendo, inúmeras ligações. E continue entrando em contato com a gente aí, que estamos à disposição. Muito obrigado pela audiência e um forte abraço a todos.